Olá pessoal, está no ar mais uma vez ao vivo aqui o Seminário de Negócios. Eu sou o professor Oswaldo Ribeiro e neste dia 31 de outubro, dia das bruxas, dos bruxos, vamos colocar o Saci, vamos colocar também a Cuca nessa história também, né? Vamos abrasileirar essa história e a gente vai discutir um assunto que pode ser assustador para algumas pessoas, para a gente ficar no clima do programa de hoje, é claro, né? A gestão financeira. Fique com a gente aí. Bom pessoal, para me ajudar nessa discussão, além da participação de vocês aí na nossa live, eu tenho dois especialistas, mestres aqui ao meu lado. Na verdade eu estou com a professora Cida também, que já vai fazer a participação dela, mas eu estou com o professor Leandro Tortosa e aqui próximo o professor Fortunato Bennett, que vai ajudar a gente nesse encaminhamento aí sobre a gestão financeira. Eles são bastante conhecidos aqui na UCDB, também no Colégio Dom Bosco, no Santa Teresa também, sim, é isso? Sim. E a professora Cida, então, está aqui ao nosso lado para dar um recado. É isso, Cida? Tudo bem? Tudo bem, Oswaldo. Pessoal, um recadinho aí rápido para vocês, porque esses caras feras aí vão conversar bastante com vocês. E é o seguinte, vale atividade complementar. Então, depois do programa de hoje, vocês vão fazer um resumo, explicando o que foi feito sobre gestão financeira, exatamente. Não precisa ser tão longo, tá, pessoal? Porque eu vou ter que ler bastante coisa. Daí é complicada. Olha! Olha só! Aí vocês enviam para o e-mail admin@ucdb.br, é o e-mail do curso de administração e ele vai valer como atividade complementar. Isso, eu vou fazer a correção, né, Oswaldo? Você também, se for longo, claro, viu? Se for longo é para mim. E aí vai ser enviado para vocês pelo e-mail que vocês remeteram o resumo, o certificado de participação de atividade complementar. Valeu? Ó, eu vou entregar agora a varinha pro Leandro. Sabe que isso é uma varinha mágica, que ele vai aí, ó, desmistificar a financeira. Isso, falou? Aprender muito. Aprendeu. Opa. Pessoal, bom programa. Valeu, Cida, obrigado. Valeu. Bom, a gente continua então as discussões aqui. Você que está aí assistindo ao vivo pelo Facebook do CDB Virtual ou por um outro canal aí que a gente não sabe, vai saber, né, professor? E aí, então, você já pode mandar a sua indagação, a sua pergunta. Eu estou então aqui com o professor Leandro Tortosa. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite, Oswaldo. Legal. Então é o seguinte, gestão financeira no dia 31 de outubro. Está acabando, está quase acabando o ano ali. Isso dá sorte? Ainda dá tempo de ajustar essas contas da família, porque a gente está falando de gestão financeira da empresa e também da família. Dá tempo para começar bem o ano de 2018? Dá sim. Oswaldo, primeiro boa tarde para você, boa tarde, professora Cida, a galera que está aqui na produção, nos bastidores. Ao professor Fortunato, a gente começou bem, rapaz, falando de finanças, o cara mais rico aqui da CDB, Fortuna até no nome, aí ó. Maravilha, isso é para dar sorte. Dá sorte. Obrigado. Sorte. Mas ó, a gente está realmente chegando no final do ano e eu posso falar para você o seguinte, Oswaldo, nunca é tarde para a gente começar. Sabe que muitas vezes as pessoas falam, não vou mexer com esse negócio de dinheiro não, isso aí dá trabalho. E a pessoa acaba ficando refém, inclusive, de algumas armadilhas. Por exemplo, o cara trabalha o mês inteiro, aí ele vê aquela calça, ela vê aquela bolsa, vê alguma coisa e fala, eu mereço. Eu mereço, eu vou lá. E aí eu vou lá e faço faço a mágica, né? Aí vem a maldição, rapaz. Aí a gente acaba pensando o seguinte, olha, o que a gente precisa fazer é adotar algumas técnicas bastante simples. Tem que controlar o dinheiro. A gente tem que conhecer o dinheiro gosta de ser bem tratado. Quanto mais a gente tratar bem o dinheiro, mais ele fica do nosso lado. É isso. Entendi. Professor Fortunato. Bom, primeiro esclarecendo, é Fortunato. Então eu tô quase fortuna. Maravilha, bons trocadilhos. É hoje. Humildade. Bom, tá chegando a época, né? Hoje, Dia das Bruxas, né? Então tá chegando a hora de a gente se preparar, né? Para acertar as contas com o leão. A gente tá no final do ano. Tem que pensar nisso também, isso, né? Então, entre os leão bichos tá assustadores. Tá adormecido. Entre os bichos assustadores, a gente tem que lembrar do leão, né? O leão. Que para acertar a conta com o leão, o imposto de renda, o ano que vem, a gente tem que aproveitar agora esses últimos meses para poder fazer o fechamento das contas, né? Então, é aquela ideia, né? Então, para fechar bem o imposto de renda do ano que vem, a gente tem agora novembro, né, e dezembro.
E aí vem aquela ideia assustadora, né? Que a hora que você começa a fechar as contas, você vê o que aconteceu nesse ano, e aí fica mais fácil de você planejar o ano que vem, né? E aí nessa ideia de planejar vem o desespero de como que foi difícil esse ano, né? Agora, aproveita a situação, né? A situação é de medo em relação ao ano que vem, mas estamos também às vésperas de uma coisa muito positiva, que é o recebimento do 13º. O 13º, né? Então, 13º... Tem gente que recebe 14º também. Né? Gostaria de estar incluído Vamos lá, vamos começar a campanha agora? Né? Maravilha. Então, daí a ideia, né, de ajustar as contas agora no final do ano, já prevendo o que vem para o ano que vem, né? Então, ó, lembrar que o 13º está chegando, né? Para os empresários, né? Que eles têm que pagar o 13º, lembrar que agora estamos nos aproximando de uma das melhores datas, né, de venda do ano, que é o Natal e Ano Novo, né? É a época que o pessoal pega esse dinheiro e vai investir. Então está na hora dos empresários, né, calcularem o que eles pretendem ganhar, né, nesse final de ano, já pensando em se manter sustentável para o ano que vem. E para os empregados, né, a gente vai receber o 13º. E para aqueles que recebem um pouquinho mais, lembrar que a gente está terminando o ano, tem que fechar as contas para a declaração do imposto de renda do ano que vem. Muito bem, a gente falou então em um caso bastante importante na gestão financeira, que é planejamento, né? Isso. É pensar de forma antecipada. O Fortunato falou, e você sabe que a gente, quando trabalha em finanças, a gente tem uma regrinha que é bastante simples, que é a regra do POP. São 3 letrinhas que são fundamentais, são a mágica mesmo para a gente mudar o nosso futuro financeiro. Então o primeiro P é de planejamento. Quando a gente planeja as coisas, a gente antecipa aquilo que o professor Fortunato falou agora para a gente. Tem coisa ruim que pode acontecer, tem algumas contingências, aquilo que a gente não espera, mas também é importante a gente saber aquilo que a gente tem como objetivo. Quero comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem, é melhor planejar para ter o dinheiro na hora. O O é quando a gente fala de organização. Quer dizer, eu tenho que ser organizado. Assustei, porque você falou agora é o O. Meu Deus, é a organização. Para ser o O, você tem que olhar direitinho para a organização. Ou seja, você tem um mapa daquilo que você vai gastar. Você quer ver uma coisa? Fortunato, faz sentido eu ganhar meu salário no dia 10, meu cartão de crédito vencer no dia 5, por exemplo? Não, porque nenhum, né? Não faz. Não faz porque a gente acaba pagando taxa. Rapaz, a minha vida não faz sentido. Você vê. É a organização. É assustador. Mas isso acaba sendo pior para o empresário que tem, por exemplo, vários recebimentos de vários clientes e muitas vezes tem que pagar para o fornecedor antes. Então a organização é fundamental. E o último, não menos importante, é o P da perseverança. Então assim, quando a gente começa a organizar as coisas, a gente começa a fazer as previsões do que vai gastar. Se a gente não insistir naquilo, a gente vai acabar se descontrolando. Sempre tem alguém que vai lá e convida a gente para aquele happy hour, para um saideira no final do dia. Saideira, depois a gente vai falar do saideira. Abraço, Michel, Renan, Ricardinho. Ricardinho, claro. Ricardinho. Só você que não foi no saideira. Eu tenho que ir. Vocês já vieram aqui no seminário de negócios, né? O Fortunato também. Isso. Aí, o Renan já esteve aqui no piloto. Esteve, aí, ó. Muito bem. Tem que ir. Tem que ir. Então assim, o POP ajuda a gente a organizar a casa e preparar as coisas para acertar as contas com o Leão. Maravilha. Vamos agora para as redes sociais. A professora Maria Aparecida Canali Balduino conhece? Não. Não, né? Até esse nome não é estranho. É um animal, não é? Olha, eu dei parente, né? Também. Olha, ela pergunta aqui pra gente qual a perspectiva da crise pro ano que vem, e a Thaís Martins dá um oi para os professores queridos. Oi, Thaís. Queridos, ela deve ter falado de mim, assim. Deve ser. É que eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Então. Maravilha. E a crise, hein? A crise, com crise se cresce. Sabia que a gente está começando a mudar um pouco o cenário, né? Saiu dado de desemprego, baixou o desemprego, reduziu no Brasil 12,4%. Algumas medidas econômicas que estão sendo tomadas estão indo muito bem no nosso país. Só que existem algumas coisas que estão patinando ainda no campo político. Tá a parte bastante política instabilidade, a gente, rapaz. Esse que é o problema. Resolvendo o problema da política, a gente vai para frente. A gente tem melhora então no emprego, melhora na renda, redução de taxa de juros. A gente tem um crédito muito barato agora. Inflação também, uma das mais baixas da nossa história. Agora, para deslanchar mesmo, tem que resolver o problema da política. Não dá para não passar por isso, né? Professor, e a crise? Bom, crise, né, segundo a tradição, os orientais traduzem crise como oportunidade. Oportunidade. É o mesmo ideograma. Legal. Então, essa época que a gente está vivendo de crise, você tem que olhar como grande oportunidade, né? Então, é hora de repensar, né, planejar, né, e se orientar, né, se organizar, igual o Leandro falou, o POP, né,
para poder enfrentar o ano que vem, né? Então, é lógico, se baseando, né, tendo como base o que aconteceu esse ano, né? Ok. Então, assim, você ainda pode participar aqui, o Jober Cavalcante, porque a tabela do RRPF, né, eu acho que é IR, o Imposto de Renda, está tão defasada. Quem pode responder para a gente? Então, a ideia é a jogada do governo, né? A gente não está aqui para fazer politicagem, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mal do governo, pode, né? rapaz. Pode. Essa tabela já deveria Eu vou ter problemas, mas a gente pode. Bom, Maravilha, tô brincando. o problema é, se o governo corrigir a tabela, é lógico que vai cair a arrecadação. Então, você acha que o governo vai corrigir a Não tabela, vai, né? não vai. Que vai prejudicar a arrecadação Não dele? vai. É lógico que não, né? Então, pelo contrário, né, existe até a ideia de aumentar faixas, né, criar mais uma faixa uma discussão. de declaração de imposto de renda, né? Então, por enquanto, principalmente em relação ao governo atual, né, não existe possibilidade de corrigir essa tabela de imposto de renda, né? A gente sabe que é uma injustiça muito grande, né? Porque pega principalmente as pessoas que são assalariadas, que não tem jeito de fugir disso, né? Não tem jeito de buscar outra alternativa, né? Infelizmente é uma justiça, né, Jober, mas a gente tem que reconhecer isso. É falta de vontade governamental mesmo, é falta de vontade política de assumir o compromisso disso, né? Inclusive, tem um outro assunto que vocês devem estar sabendo, né? A previsão de aumento de salário que a gente teria, né, o salário mínimo, né? ela foi rebaixada, né? Mas é por conta da fórmula também, né? Que leva em consideração o crescimento da economia e a inflação. Justamente as duas coisas que não aconteceram esse ano. Não aconteceram. Mas, desculpa atravessar aqui, Oswaldo, mas tem uma outra coisa interessante, está em discussão no Congresso agora, principalmente no Senado, aquela alteração de arrecadação, né? Funcionalismo público, aumentar a alíquota de 12% para 14%, Isso. né? Também a arrecadação daqueles mais ricos nos fundos de investimento. Tá? O governo está mordendo quanto é lado, né? Então, a promessa dele é morder, né? Quer dizer, o símbolo do governo, o animal que representa isso é o leão, que tem um bocão, né? Você diria o diabo da Tasmânia também. Tudo, né? A ideia é tentar morder de tudo quanto é lado para aumentar a arrecadação, né? Então, tanto que esses financiamentos, né, esses refis que saíram agora, né, nível federal, nível estadual e até nível municipal, já estão parcelando e refinanciamento até IPVA, rapaz, né? Você vê, até multa de trânsito já estão reparcelando, né? Será que a cantina aceita um refis ali, rapaz? Porque eu tô devendo uma grana na cantina. Vamos, já feito o pedido, depois a gente sai e vai trocar uma... Hashtag refis pra cantina. Maravilha. Professor Tortosa, assim, administrar um orçamento de uma família, né, requer a habilidade de um administrador? E de uma pessoa formada em odontologia também? Rapaz, ajuda? Na hora de morder? Ajuda, porque o leão? Você economiza em pasta de dente, você não vai no dentista por causa de cara, é só não dar doce pra gurizada. Que o professor é administrador, também se formou em odontologia, né? Isso, na Universidade Federal. Fui aluno de uns professores aí, cara. Uns caras aí, uns professores das antigas. Na época, antes de estudar contabilidade, eu era filósofo, né? Quer dizer, continuo Você vê, eu tô com um filósofo, né? E um odontólogo, isso? É isso mesmo, cara. Que acertei o nome. Começou com 12 anos de idade dando aula, foi nessa época que eu tive aula com ele. Mas, Oswaldo, ajuda com certeza. E aí coisas simples do dia a dia ali podem resolver? Pode, cara. Então, assim, não precisa ser formado. Então, assim, se você insistir nesse pop é legal. Mas tem outro ingrediente que é importante, que é a gente conhecer aquilo que a gente está recebendo e que está gastando. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta aqui no estúdio. Nós temos 3 estúdios aqui, eu vou escolher esse nosso estúdio aqui para fazer a pergunta. Quer ver? Não precisa falar, Fortunato, porque até são 6 zeros depois que a gente não vai conseguir falar o valor aqui correto. Mas, assim, você sabe quanto você ganha por mês? Quanto que eu Exatamente. ganho? Pode falar assim. Não precisa não, cara. Senão vai ter uma comoção nacional, você vai começar a doar aqui. Mas você sabe quanto você ganha? Sei. Você sabe, professor Oswaldo? Sei, mais ou menos. O pessoal aqui do estúdio sabe quanto ganha? Agora deixa eu perguntar, vocês sabem exatamente quanto vocês gastaram no mês passado? Não. Até os centavos? Não, certeza. A Bárbara sabe. A Bárbara sabe? A Bárbara sabe. Ela tem uma tabela. Ela tem uma tabela, eu não. Eu sou porque eu sou contador. Aí, então, rapaz, imagina. Antes de gastar, eu já sei. Eu tô perdido. Aqui. Eu também tô perdido. Tô no Lost. Você sabe? Não sabe. No Lost e no Stranger Things. Aqui. Stranger Things e Lost. A gente tá ali, né? No mundo invertido. Exatamente, e tal. cara. O Demogorgon tá atrás da gente. Tá. Então a maior parte das pessoas não conhece aquilo que gasta ou não tem um controle total. É assustador. Então a gente saber para onde vai o nosso dinheiro é importante. E são coisas simples. Dizer que você gastou com uma balinha, que você pagou na entrada de um cinema.
Isso é importante porque ajuda a gente. Até agora tem uma outra coisa importante, pessoas que usam cartão de crédito para fazer o controle das suas contas. Paga tudo no cartão de crédito, se for bem controlado é um bom instrumento de pagamento. Você paga daqui a 30 dias, em alguns casos um pouquinho mais. Tem lá um controle de tudo aquilo que você paga e você ganha pontos de fidelidade. Isso, eu preciso aprender a usar isso, hein? Beleza, bicho. Você usa? Eu tenho de George Foreman Grill lá em casa, você não imagina. Entrada pro cinema. E o professor, claro, Eu já comprei. de ciências contábeis, tendo essa formação e aí levando para coisas simples do dia a dia da família e também de uma empresa, não tem um dia a dia simples numa empresa, mas assim, ações simples podem resolver essas questões da gestão financeira? Podem, né? Existe a sabedoria popular, né? Na sabedoria popular, eu gosto de lembrar minha mãe, né? Antes de fazer contabilidade, eu ficava imaginando a capacidade dela. Ela tinha uma, desculpa a expressão, cadernetinha. Cadernetinha, repita comigo. Cadernetinha. E naquela cadernetinha, né, ela anotava, né, tudo que ela comprava no boliche, né, era tudo registrado. Comprou no açougue, existia açougue. Lá em Corumbá tinha açougue. Era só isso. Você não é de Ladário, não? Ah, meu Deus, vai Corumbá, começar. Corumbá, Abraço, pessoal de Ladário, Corumbá, Anastácio e Aquidauana, Isso, e da Niterói Bolívia, e Rio de Janeiro. O programa é internacional, né? Internacional. Então, Pessoal do agradecer, Chile. né? Então, e aí na cadernetinha tinha, né, quanto que gastava, né, e aí, através dessa experiência, tudo que ela anotava na cadernetinha dela, né, ela tinha uma previsão de quanto que gastava em média por mês, né, então ela anotava, né, tudo que gastava e já podia prever o que poderia gastar para outro mês. Então ela usava dessa experiência para no próximo mês já, né, copiar a mesma lista do mês passado e saber até que ponto que ela já teria uma previsão de gasto para o próximo mês, né? Atualmente isso é muito interessante, que a gente continua percebendo isso em supermercado, né? Você vai no supermercado e ainda tem gente que carrega a folhinha. Mas, Fortuna, tem uma coisa interessante ali, ó. Na época da sua mãe, que você era moleque, eu também, tinha muita inflação. Não sei se você lembra disso daí. Inflação, lembro. No supermercado, 80% tinha um preço de manhã, por mês, né? Um preço à tarde, outro à noite, é assim, cara. Então, mas assim, no supermercado as pessoas ainda hoje usam papelzinho, né? Mas a tecnologia já ajudou, né? Hoje, em vez de papelzinho, celular, as pessoas levam, né, tablet, né, smartphone, né? Mas a ideia é a mesma, né? A estratégia é a mesma. Você ter um mínimo de controle em relação ao que você vai gastar, né? Daí a ideia dessa sabedoria popular, né? De fazer uma listinha antes de ir no supermercado, porque a tentação é muito grande e as estratégias de venda também são cada vez mais convincentes, né? Entendi. Agora é só esclarecer, né? Quem que perguntou também, quem conhece contabilidade, o diferencial é que o conhecimento contábil, ele ajuda a gente a se preocupar não só com o dia a dia, né? Mas também com o patrimônio que você tem. Como que você pode trabalhar esse patrimônio? Por exemplo, né? Tem gente que vai se endividando e esquece isso. Você tem um patrimônio também, a sua casa, né? Você fez uma reforma na casa, vale a pena reformar, né? Tem que reformar a casa, tem que reformar, tá caindo né? os pedaços. Porque daqui a pouco sua casa cai e aí você tá sem dinheiro e sem casa, eu vou ter né? que fazer contabilidade, rapaz, porque ultimamente se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco toma, cara. Não pode fazer isso não. Não pode, né? Não pode. Só configurar como bem, a coisa complica. A professora Cida Canalha, que está ajudando a gente também na produção aqui de inquietações sobre a gestão financeira, a filosofia e a gestão financeira, onde é que elas se encontram ou elas nunca se encontram? Não, é interessante a ideia, porque a filosofia é o que ajuda, né, no desenvolvimento da nossa capacidade de reflexão, né? E é lógico. E de abstração também, professor? Isso, porque às vezes você, por exemplo, que nem na contabilidade, você vê só o dia a dia, né? Então você tem que ter essa capacidade de abstração, de entender, olha o seu histórico, né? Aonde que você pode chegar, né? Não é só olhar, gastar, né? Não é só olhar no dia a dia, eu quero comprar, vou lá e compro. Não, peraí. Faz uma reflexão do que seu passado, né? Como que foram os seus gastos até hoje, para você, né, ter uma visão, que nada sei. Ter uma visão de onde que você pode chegar, né? Então a filosofia ajuda bastante a gente, né, a ter a capacidade holística, né? Conhecer um pouquinho o seu passado, para saber até onde que você pode chegar e, se possível, melhorar nisso aí, né? Legal, você ainda pode participar aqui da nossa conversa. Quantos minutos mais ou menos de programa? Vamos ver aqui. Vamos lá.
Já estamos com 37 minutos, não, de transmissão. O programa ainda não deu, né? Que a transmissão começa um pouquinho antes. Mas você pode participar ainda, mandar a sua pergunta, a sua inquietação neste dia 31 de outubro. A gente está com as varinhas mágicas aqui, retomando a acolhida da UCDB Muito 2017, Harry Potter. Harry Potter. Você veio na acolhida? Vim. Foi muito. A preocupação é muito grande, porque hoje é dia das bruxas, né? Se a gente não tomar cuidado, não se assustar com as bruxas, né? A gente não vai poder fazer uma boa reflexão para santificar o dia de amanhã. Quem não chegar amanhã como santo está condenado a depois de amanhã virar um finados, né? Amanhã é o dia de todos os santos, né? Isso. E depois finados. Finados. Um filósofo. Tá filosofando muito, rapaz. Tá me dando sono aqui. Ô, Fortuna, deixa eu falar uma coisa, cara. Esse dia das bruxas aí, tá virando bruxaria pro meu salário, cara. Daqui a pouco deposita a minha grana e vai sair pulando atrás dos boletos que tem pra pagar. Maravilha, maravilha. E aí, nós temos então essas discussões. Tem mais uma pergunta aqui, professor Tortosa. Vamos lá. O processo de tomada de decisões. Para eu tomar uma decisão, eu tenho, principalmente no momento de crise, né? Vamos olhar para uma empresa agora, nesse momento de crise, ela precisa tomar uma decisão. A gestão financeira é essencial nesse processo? Sim, é essencial, Oswaldo. O que acontece é o seguinte, a gente precisa tomar decisões. Decisões é fazer escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente sabe muito bem que o cobertor é curto. Puxa de um lado, a gente acaba expondo outra parte. Isso significa que a gente tem que decidir o que fazer com o recurso quando ele é muito escasso. Então a gente tem que imaginar o seguinte, tanto na nossa vida particular, um time de futebol, numa igreja ou numa empresa, a situação é a mesma. A gente precisa de dinheiro para o custeio das nossas operações, para fazer a gente funcionar no dia a dia, abastecer o carro, pagar telefone, água, luz, etc. Pagar funcionário, 13º. Precisamos de dinheiro para a gente poder se proteger contra aquilo que a gente não conhece. Então quando tem um sinistro, bate o carro, quando acontece alguma coisa terrível na nossa empresa ou na nossa vida, e não cair no cheque especial, precisamos de dinheiro depois para pagar os acionistas numa empresa, ou então para dividir e comprar coisas para a gente em casa, e precisamos de uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não falam, que é o investimento, é guardar o dinheiro para aumentar a nossa capacidade de produzir no futuro. Por exemplo, o nosso país hoje é um país que está muito debilitado em investimento. A gente tem dinheiro para pagar funcionário público, mal tem dinheiro para pagar funcionário público. Quando aumenta uma arrecadação é para pagar funcionalismo público, dívida do governo, e não sobra para construir portos, aeroportos, tem que privatizar tudo. Então a gente tem que fazer escolhas, e as escolhas dependem muito das nossas prioridades. Legal, chegou uma pergunta aqui da Thaís Martins. Existe algum aplicativo que vocês podem indicar para a gente se organizar melhor? Eu acho que as contas do dia a dia ali, se eu não me engano, né? Organização financeira ali. Sim, existem vários aplicativos. Tem alguns muito legais que você dá um Google rapidinho, você coloca, tem milhares de aplicativos. Mas eu gosto muito do tradicionalzão mesmo, planilha de Excel. Planilha de Excel, professor. Cara, sabe por quê? Os aplicativos são legais, tem uma imagem bonita e tal, mas não conseguem ser muito detalhados. Então é legal a gente montar o nosso próprio orçamento. Agora, se você quiser ir para algum outro aplicativo, vale a pena mandar para a gente uma mensagem que eu te dou uma lista com diversos aplicativos. Legal. Que inclusive a gente fez um material aqui para o CDB e tem diversos deles, é bem legal para a gente poder escolher um que seja mais agradável para ela. Tem mais uma pergunta aqui, professor Leandro, mas também o professor Fortunato pode responder, sobre a questão da ciência política nesse contexto aí, na questão ligada a essa gestão financeira, né? Quem participou agora foi a professora Maria Aparecida Canali Balduino. Não conheço. Não conheço, é ótimo. Surpresa, hein? Surpresa, O que ela perguntou? Da da ciência política, o professor que é um estudioso, além de odontologia, além de administração, rapaz, gestão. E aí, como é que foi com o seu pai? Meu pai fala o seguinte, cara, ele fala assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu tô mais ou menos nessa linha. Rapaz, é o seguinte, em relação à política, é interessante. E o pai dele é médico, hein? Verdade, cara. E professor, então você já viu que boa coisa não era, cara. Pois é, cara. Não, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala de política, a gente está lembrando de uma coisa muito importante. Duas coisas importantes. A primeira é alguém representando um grupo de pessoas. Então, quando as pessoas procuram uma representatividade, é porque a gente tem diversos grupos, cada um com suas demandas. Mais uma vez, o cobertor é curto e essa galera em assembleia vai decidir onde é a prioridade de usar os recursos. Mas tem outra coisa importante que a gente tem visto ultimamente, principalmente no nosso país. Usa-se a política também para propósitos de poder, de uma pessoa e de um partido. Aí a gente esquece um pouco da representatividade
e vai fazer aquilo que é importante para o meu partido ou para o meu projeto de poder. E a gente esquece daquilo que elegeu a gente, que é a população. Ou seja, as decisões financeiras acabam ficando só para aquelas que vão me dar mais dinheiro para uma campanha, mais dinheiro para uma reeleição, mais dinheiro para eu pagar a base eleitoral, para liberar emenda, para me manter no Congresso, manter no poder. Hoje, infelizmente, está assim. O que a gente precisa fazer é mostrar nas urnas as nossas indignações a partir do ano que vem, mostrar no dia a dia que a gente não aceita corrupção, nada de Sky gato de água, luz, essas coisas. Isso daí ajuda a gente com as pequenas ações a mostrar quem são os nossos governantes. E aí, professor, algum posicionamento? Mais à direita, mais à esquerda? Foi a filosofia agora, hein, cara? Não, e essa polarização realmente está deixando a gente um pouco complicado, né? Assim, uma leitura complicada do mundo, né? Mas fora isso, a questão de uma análise mais... Bom, assim, ampla. O que a gente vê, voltando ao debate, né? Nesse ano, né? Agora, semana passada, a gente teve 100 anos de Revolução Russa, né? É verdade, a experiência do marxismo no mundo, né? 1917. Não é querer, assim, defender uma ideia, mas a gente deveria pegar coisas positivas, né? De experiências que já aconteceram, Claro. né? O socialismo talvez tenha sido uma experiência considerada, né, fracassada, né? Mas isso não significa que o capitalismo é um sistema de sucesso, né? Então é interessante a gente promover essa reflexão, né? Até que ponto, né, que o tipo de sociedade que a gente está construindo é uma sociedade de sucesso, né? Então a experiência, esses 100 anos, né, da Revolução Russa, tem muita gente assim criticando a experiência fracassada, mas até que ponto que o fracasso deles, né, é motivo de comemoração para o sistema que acabou predominando, que é o sistema capitalista, né? Está na hora da gente retomar algumas ideias, né, inclusive algumas tendências, né, de esquerda que foram bastante expulsas do nosso meio, né, por causa do último governo, né, elas têm feito falta, né, porque, né, por exemplo, a gente pegou um empresariado que criou o pato, né, quer dizer, os empresários não queriam pagar o pato, né. E agora vem o Michel Temer com um punhado de justificativas para possível aumento de tributação, né? Esses refinanciamentos de dívida, na verdade, né, é uma forma de aumentar a arrecadação, né? E a gente tem que repensar um pouquinho sobre isso, né? Até que ponto que apertar mais o empresário, né, em vez de criar linhas de financiamento, de estímulo à produção, não seria mais interessante, né, e viável do que ficar tentando apertar e cobrar de todos os lados, né? A gente está num momento complicado. Vamos agradecer Olha, estava passando uma bruxa no fundo aqui, rapaz. Sério? Mesmo, eu fiquei com medo agora, hein? Eu vi. Ela tá passando de novo. Ah, meu Deus. Maravilha. Ó, a professora Eloir está mandando os parabéns pra gente. Agradeço a audiência aí, professora. A gente tem... parabéns porque é Dia das Bruxas? Não sei. Eu não entendi. Deve ser para que está passando aí atrás e tal. Legal. Ó, a gente acabou de falar também da figura do professor, né? A gente está ainda no mês do professor, isso dia 15. Mesmo. Foi comemorado o Dia dos Professores e tal. Aí eu pensei um pouco da gente conversar mesmo na questão da gestão financeira, mas conversar com o papel do professor, né? Já que eu estou com 2 professores e também há algum tempo milito nessa área, né? Para usar, já que a gente vai ter problemas. Só termo de esquerda. A gente vai ter. Ao comunista. Ao comunista. Eu estou na direita aqui. Uma direita, uma esquerda, a gente tem aqui. Eu estou no centro. Tá no centro. Eu sou centrão, beleza, maravilha. Ó, dia desses, professor Tortosa, eu conheci um aluno, um ex-aluno seu, o Lafner, que falou assim, olha, o professor Tortosa, ele deve estar na nossa audiência, aí se não está ele vai assistir depois, ele falou, o professor Tortosa mudou a minha vida. Ele me indicou alguns caminhos que foram bastante importantes. Assim, por exemplo, ele falou, eu aprendi a investir na Bolsa de Valores por causa do professor Tortosa. Aí eu pergunto assim, professor, como ter essa importância de transformação na vida dos alunos? Primeiro mandar um abraço para o Lafner. Abraço. Foi nosso aluno aqui, um excelente aluno. Legal. Ele era muito dedicado mesmo, mas olha, é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade que a gente leva todo dia para a sala de aula e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com os ideais que a gente defende, com os pontos de vista que a gente acaba trazendo para os alunos. Porque realmente parece que muitas vezes o aluno
está interessado só em passar de ano, só em ter a profissão dele e tal, mas muita coisa acaba sendo uma sementinha que a gente coloca e ele pode depois desenvolver uma ideia, alguma coisa do tipo. Então, assim, o que eu penso? A gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado e, acima de tudo, tem um ponto de vista muito claro. Acho que a transparência e a coerência são muito importantes. Em sala de aula, se eu falo que eu sou uma coisa, mas fora eu defendo outra, eu milito em outra instância, ou então, você tem que economizar dinheiro, mas eu gasto tudo, ou então, é incoerência. Então a gente precisa manter a coerência, porque, na minha opinião, a maior autoridade que existe é a autoridade do exemplo. Eu tenho que fazer aquilo que eu defendo. Eu defendo aquilo que tem que ser coerente com os meus ideais. Isso traz conforto, traz segurança, traz confiança e gera reputação. Isso que a gente tem que pensar com os nossos futuros profissionais. Maravilha. E professor Fortunato, que é famoso pelas aulas de atualidades, assim, eu já assisti algumas, são sensacionais realmente. E aí eu comecei a pensar, né, nessa figura do educador. Nesse momento em que a gente atualiza também o aluno para assuntos mundiais, para discussões que eles vão encontrar, de repente, no ENAD, no Enem, mas também no dia a dia da profissão deles, né? Esse papel de orientador desse processo, de aproximar, de uma pessoa que vai aproximar as pessoas de conteúdos atuais, nesse momento que a gente tem dispositivos eletrônicos, eu posso ter isso também a hora que eu quero, mas por um professor, né, por essa pessoa que vai fazer essa leitura e trazer eu para discutir e refletir sobre isso, a gente segue um caminho mais interessante e mais que vai contribuir com a formação da pessoa, né, professor? É interessante que das profissões que estão em risco de desaparecer, né, eu acho que a de professor é uma das que não tem jeito. Ela é cada vez mais sustentável. E graças a Deus, né, que as formas de avaliação, elas têm se desenvolvido, né? Essa semana a gente tem o Enem, final de semana agora, né? O Enem. E por mais tecnologia, por mais programas que sejam inventados, né, é inegável a necessidade do professor para conduzir o processo, né? Então a gente tem Enem e tem ENAD, e aí, por mais que existam técnicas, né, e processos, né, eu acredito, né, que o papel do educador deve ser de refletir sobre os valores éticos de uma sociedade que busca sustentabilidade, né? Pois, até que ponto a tecnologia é promessa ou uma ameaça para melhorar, né, a nossa qualidade de vida, né? Sem colocar em risco a sobrevivência das próximas gerações, que a gente acredita que tem que ser de humanos, né? Então, é uma reflexão que a gente tem feito, porque tem se investido muito em tecnologia e feito muita propaganda em cima disso, né? E, na verdade, o que muitos empresários, né, com uma má visão estratégica, né, eles buscam assim funcionários mais automatizados, né, como se fossem computadores, com respostas rápidas, automáticos, né? E aí, infelizmente, às vezes no processo de informação a gente segue essa tendência, né? Querer formar alunos bastante racionais, automatizados, né? Formatados, né? Mas quando você pensa nisso, né, qual que é a diferença do aluno que você quer construir? Você quer construir um robô, um aluno robô, ou um ser humano, né? Afinal de contas, a coisa mais importante para a gente, né, é defender os direitos humanos, né? E um dos valores que a gente tem com a Rio 92, desde 1992, tem um valor ético que eu acho que vale a pena refletir, né? Que é o de desenvolvimento sustentável, que é tentar melhorar a qualidade de vida, sem colocar em risco a sobrevivência das próximas gerações. Esse das próximas gerações, eu olho meus alunos, né? Como que a gente está preparando essa geração de humanos, né? Não de robôs automatizados, né? Isso, e com as respostas dos professores aqui, a gente abraça todos os outros professores aqui, sim, né, da Rede Salesiana, que estão nessa busca, nessas discussões, que estão ali na sala de aula, no dia a dia, né, fazendo esse filtro, discutindo essas questões e buscando esse humano melhor, né, esse ser humano melhor, essa pessoa que vai se dar bem pelos caminhos que ela optar, né? A gente lembra ainda, tem mais
O pessoal ainda pode participar, já estamos indo para o fim do programa. Tá terminando o programa, mas ainda dá para participar, a gente está aguardando a participação do pessoal aqui. Mas eu tenho uma questão aqui, a gente tem um curso na UCDB Virtual de gestão financeira, né? Um tecnólogo em gestão financeira. E esse curso, que é daqui da UCDB Virtual, que tipo de habilidade esse profissional pode já vir com elas para, de certa forma, apurá-las por aqui? Ou se é alguém que está assistindo a gente e quer se especializar nessa área? Professores, se vocês podiam falar um pouquinho? Claro. Oswaldo, é legal o seguinte, todo mundo é bem-vindo nesse curso. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Você precisa ter interesses. Tem que ter interesse na parte financeira, interesse em cálculos, interesse em conhecer um pouquinho sobre o mundo das finanças. O curso vai capacitar quem vier, o nosso aluno, a operar nas questões financeiras do dia a dia e nas questões elementares das empresas. Ele abre as portas para que depois aqueles que tiverem mais interesse saibam onde procurar a especialização, o aprofundamento. É um curso bom e que recebe todo mundo. Legal. Professor? É um curso aberto, né? Não tem grandes dificuldades para quem tiver acesso. Se ele estiver preocupado, né? O pessoal fica pensando, né? O nome assusta um pouco, né? Às vezes, né? Gestão de estratégia, gestão financeira, né? Mas não, ele é conduzido, né? De tal forma, né? Que qualquer pessoa, né? Com o mínimo de capacitação, de formação, né? Pode acompanhar, né? É lógico que assim, quem tiver maior formação tem capacidade de evoluir um pouquinho mais, né? Quem tiver mais dificuldade é lógico, né? Mas ele é uma formação básica que te propicia a você avançar muito mais, né? A mergulhar em águas mais profundas. Essa é a intenção do curso, né? Legal. Professor Fortunato, obrigado pela presença no Seminário de Negócios. Eu acho que a gente contribuiu com as pessoas, com as discussões, né? Levantando alguns temas específicos e discutindo não só a questão da gestão financeira, mas a gente passou aqui, aproveitando o mês de outubro, sim, por essa discussão a respeito do papel do professor, né? Como uma pessoa importante nesse processo de aprendizagem, porque a gente aprende muito também, né? Assim como a gente está nessa tentativa de ensinar as pessoas, a gente aprende muito. E eu acho que a gente conseguiu tocar nesses assuntos e esclarecer a nossa audiência. Professor Leandro, obrigado pela gentileza. Em breve estarei no Saideira também. Compromisso público, hein? Estou ali, muito vou lá com eles conversar também. Legal. E a gente volta com mais um Seminário de Negócios no dia... Não sabemos, é no mês que vem, né? No mês que vem, em novembro. Eu esqueci a data, gente. Puxa, calma, que coisa. Ao vivo, feriado, tem muito feriado. Ao vivo é isso aí. Mas em novembro a gente volta. Fique atento aí ao CDB Virtual, porque vão ter as chamadinhas, né? Essa última chamada eu encarnei o Gil Gomes, eu vi isso, cara. O Aqui Agora ali, a gente fez uma coisa para esse 31 de outubro, que a gente termina de uma forma, né, assim, o Dia das Bruxas, o dos bruxos, tem o Saci, né, tem a Curupira, tem a Cuca, né? A gente vai lembrar dessas questões também, mas... discutimos mais um tema, esperamos ter contribuído com as pessoas que assistiram, com as pessoas que vão poder recuperar esse conteúdo, né? Dia 28, a produção, isso que é produção. Sensacional. Dia 28 de novembro estaremos de volta com gestão em... Negócios digitais, não percam! O oráculo, né? O meu ponto é a Cida Canalha, a professora Cida Canalha no ponto. E aí também tem ali a Bárbara passando as informações ali. Gente, obrigado pela participação. Obrigado você que assistiu a gente aqui no Seminário de Negócios. A gente volta no dia 28 de novembro com gestão em negócios digitais. Vou aprender de novo. É uma maravilha. O jornalista é bom porque ele aprende, que é uma maravilha. Hoje foi sobre gestão financeira, que eu aprendi um pouco. Antes foi sobre gestão em arquitetura, agora gestão em negócios digitais. Não perca, eu tenho que terminar, o pessoal já está fazendo assim para mim. Então, gente, tchau, até o próximo programa. Abraço. Tchau.